Então, gente, seguinte. Good morning, good afternoon, good evening. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo este vídeo, né? Mas aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre Simple Present. Eu sei que para alguns é um assunto já manjado, para outros a coisa mais nova do universo, para outros vai ser uma revisão. Mas aqui eu tenho um vídeo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível, completo também, e as dúvidas vocês podem tentar me procurar que a gente resolve tudo direitinho, beleza? Então aqui eu tenho o seguinte, eu sou super amador nessas coisas aqui de vídeo, mas vamos seguir em frente. Deixa eu deixar já logo certinho aqui pra gente marcar umas coisinhas. Beleza, a gente vai falar sobre esse rapaz aqui, o Simple Present. É um assunto que não é complicado, ele tem as suas variações, mas não significa que não dê para entender de jeito nenhum. Ele sempre vai falar equivalente à língua portuguesa, o nosso tempo presente, o presente mais básico de todos, que vai indicar aquele que está acontecendo naquele momento. Então, baseado nisso, vamos seguir em frente. Eu coloquei esses conceitos aqui para a gente analisar direitinho. O conceito do Simple Present ele pode ser basicamente o seguinte, eu dividi em 4 aqui, com os tópicos, mas não significa que a gente vai se atrelar somente a isso. Conceitualmente, o Simple Present ele é aquele assunto gramatical que vai falar basicamente de fatos, atividades aqui do cotidiano, vai ter advérbios de frequência e também questões gramaticais do tempo verbal presente, certo? Aqui, os fatos vão ser o quê? É tudo que acontece na nossa realidade. Ou seja, o Simple Present, a maioria das frases do Simple Present vão ser frases que vão falar do nosso cotidiano, como eu coloquei bem aqui. Mas ele não vai se manter somente nesse cotidiano. Ele vai entrar aqui também nos fatos, ou seja, as verdades universais. Que é, por exemplo, o cachorro late, o gato mia, o sol brilha, a lua está refletindo a luz do sol, coisas assim. Ou seja, esse tipo de frase. Nas atividades do cotidiano que que eu coloquei aqui para vocês, são todas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu escovo os meus dentes pela manhã, você toma banho todo dia, ela come 3 vezes ao dia. Todas essas atividades feitas todo santo dia são atividades do que o Simple Present ele coloca aí nas suas frasezinhas. Agora, esse advérbio de frequência aqui, eu estou colocando ele mais aqui a título de curiosidade. Por quê? Porque os advérbios de frequência, eles são basicamente um assunto complementar. Por exemplo, sempre, mais ou menos, nem tanto, nunca. Todas essas palavrinhas são advérbios de frequência, que vão ser utilizados basicamente em conjunto com aqui as atividades do cotidiano. Tá? Então, os advérbios de frequência aqui vão ser utilizados com as atividades do cotidiano. Geralmente é assim, a maioria das frases de Simple Present acontecem. E por último, a gente vai analisar aqui a questão do tempo verbal presente, que vai ser o quê? Um tempo verbal que a gente vai utilizar aqui na estrutura gramatical, na questão das terminações e tudo mais, certo? Let's go! Utilizando agora de alguns exemplos. Inicialmente, os fatos. Eu tenho aqui: The dog barks every day. O the dog, estruturalmente, vai ser o quê? Vai ser o nosso sujeito. The dog, o cachorro. Barks, que eu tenho aqui, vai ser o meu verbo. Every day vai ser aqui o meu complemento, ou nesse caso, o meu advérbio de frequência. Mas eu vou colocar só como complemento, beleza? Para a gente não se estressar demais aqui com muitas terminações. Então aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um complemento. Olha como é que minha caligrafia é linda, meu Deus. Então colocando aqui cada um nos seus cada quais, eu vou ter basicamente de início um sujeito, no meio um verbo, por último um complemento. Isso é o básico do básico da estrutura, certo? A mesma coisa acontece nesse outro. The sun rises every morning.
Professor, mas aqui tem mais elementos do que aqui. Aqui tem 3 elementos, aqui tem 4. Não importa. Aqui a gente vai utilizar aqui sujeito, verbo, e tudo isto aqui, tanto every quanto morning, eu tenho um complemento, tá? Observa, 1, 2, 3, coisa bem básica, tá? E essas duas frases que eu coloquei aqui para vocês são frases que dizem o seguinte: The dog barks every day significa o cachorro late todo dia. Embaixo, The sun rises every morning, o sol nasce toda manhã. Então aqui eu tenho o quê? Fatos universais. A minha vontade nem a vontade de vocês vai mudar esses fatos universais, coisa que o Simple Present manja bastante. Nas atividades cotidianas, nós podemos utilizar os exemplos mais simples possíveis, já com uns pronomezinhos aí interessantes. Então, o que foi que eu falei antes? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então, observem que eu tenho aqui 3 elementos para fazer uma frase. Ah, professor, mas as frases podem ser mais longas que isso? É claro que podem, mas para não colocar uma complicação demais aí, fiquem com essa nomenclatura aí para vocês. Sujeito, verbo, complemento, ok? Lembrando que a gente tem 2 tipos de verbos quando a gente está falando de conjugação verbal na língua inglesa. A gente tem o verbo principal, que é esse aqui, ó, que tem em cada uma dessas frases. Aqui a gente chama cada um desses verbos aqui de verbos principais. Por quê? Porque eles são verbos que, se a gente arrancar eles da frase, a frase não faz mais sentido nenhum. Nessa primeira frase aqui, por exemplo, número 1, eu tenho We brush our teeth. Nós escovamos nossos dentes. Ou seja, se eu tirar a palavra escovar, fica nós, nossos dentes. Não faz o mínimo sentido. Na segunda frase aqui, a frase número 2, eu tenho ele bebe água. Se eu tirar beber, ele água. Não faz mínimo sentido também. Depois, na terceira frase, eles comem todo dia. Aqui na frase 3. Eu vou ter, se eu tirar o verbo comer, eu vou ter eles todo dia. Não faz sentido. Então, por isso que a gente chama cada um desses elementos aqui de verbos principais da frase. Ok? Aqui são todas as atividades que nós fazemos no nosso cotidiano. Agora, falando um pouquinho dos advérbios de frequência, mas só um pouquinho mesmo, só uma menção honrosa aqui. Eles são utilizados para indicar com que frequência uma ação é realizada. Por exemplo, aquela pessoa gosta de comer sempre. Aquela pessoa gosta de comer de vez em quando. Aquela pessoa não come nunca. Então, observe que eu utilizei a mesma frase, mas com frequências diferentes para aquela ação. Que foi a ação de quê? A ação de comer. Olha os exemplos que eu tenho aqui. Analisem bem aqui. O exemplo que eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui He likes to eat often. O he aqui vai ser o meu sujeito. O likes, meu verbo. Aqui. To eat, também outro verbo. E aqui eu tenho o meu advérbio de frequência, certo? Então, professor, aqui está uma estrutura que você não falou antes. Mas como eu disse, aqui é uma menção honrosa. Não tem necessidade de você aprender isso aqui totalmente nesta aula. Aqui é uma locução verbal básica, vocês já aprenderam isso na língua portuguesa, não tem por que eu falar, né? Que acontece muito em algumas partes da língua inglesa. Mas eu quero que vocês observem isto aqui, este elemento aqui, que é o advérbio de frequência. Então a frase diz o seguinte: ele gosta de comer frequentemente, que é o que significa often. Segunda frase, they always sleep. Eles sempre dormem. Aqui eu tenho um sujeito, um advérbio de frequência, tá? E o verbo dormir. Observem como aqui teve uma troca. Professor, como é que eu sei que essa troca acontece? Vai depender do contexto da frase de vocês, ok? Mas como eu disse, eu estou mencionando os advérbios de frequência aqui só para uma questão de menção honrosa. Por quê? Porque eles fazem parte desse assunto, mas eles não estão sendo contemplados agora no livrinho de vocês, na carga horária de vocês, ok?
Continuando aqui. Agora vamos para a parte estrutural gramatical. Eu tenho sempre o seguinte: sujeito, verbo no presente, complemento, coisa básica. Olha os dois exemplos que eu tenho. I cook every day. They drink very much. Então, eu cozinho todo dia, eles bebem demais. São o quê? Frases do cotidiano. Estrutura gramatical está mais do que manjada, né? Já falei sobre isso desde o início da aula. Agora vamos para a questão da formação de verbos. Observe que eu tenho aqui o verbo work, que é o verbo trabalhar, e ele é o verbo que está sendo utilizado aqui para a gente fazer essa conjugação. Toda vez que a gente vai conjugar algo na língua inglesa, a gente tem basicamente essa estrutura. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Que são basicamente eu, tu, ele, nós, vós, eles da língua inglesa. Tá? E aqui eu tenho a conjugação do verbo work. Observem que basicamente em todos os outros aqui, eu tenho work normal. Work, you work. Só vai ter uma modificação aqui, que é o quê? Que é a terceira pessoa do singular. Tá? Essa terceira pessoa do singular aqui, ela vai ser a nossa estrela do Simple Present, porque é ele que tem as terminações diferenciadas. Observem que todos os outros aqui, ó, we work, you work e they work, todos são iguaizinhos. Agora, bem aqui, na terceira pessoa do singular, a gente tem essa diferenciaçãozinha aqui, certo? Que é o quê? Eu acrescentei um S na terminação. Resumindo, quando o sujeito da minha frase ele estiver na terceira pessoa do singular, que é o que? He, she e it, que eu tenho bem aqui, certo? Eu posso colocar no meu verbo principal, tá? Eu vou acrescentar um S, ok? Certinho? Beleza? Isso acontece por quê? Porque o meu sujeito está na terceira pessoa do singular. Espera aí, quer dizer que eu só acrescento um S, acabou e falou. Não, não é exatamente só isso. E é o que eu vou colocar nesse slide aqui para vocês. Olha só. Quando os verbos principais, eles são terminados em SS, SH, CH, X, Z e O, você não vai mais acrescentar só um Szinho. Ah, mas que complicação, professor. Mas faz parte. Você vai acrescentar um E e um S. E assim eles vão formar o verbo na sua forma correta. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo wash. O verbo wash, ele termina com o quê? É o verbo lavar, certo? Mas qual a terminação dele? Ó, um Szinho aqui, um H aqui. Quando eu tenho essa terminação bem aqui, tá? Observa, ó, que ela entra bem aqui, certo? Então, eu não vou só colocar um S, eu vou acrescentar um E e um S. Por quê? Porque o meu sujeito aqui, ó, esse sujeito aqui, que é o she, tá? Ele tá na terceira pessoa do singular. É só você contar. A primeira pessoa do singular é o quê? Eu. A segunda pessoa é o quê? Você, que é o you. E a terceira pessoa é o quê? Ele ou ela. Ou seja, he ou she. Ok? Então, quando isso acontecer, o meu verbo, tá? Eu não vou colocar só um S, eu coloco um E e um S. Certo? Por quê? Por causa da terminação desse verbo. Certo? Analisando o outro, eu tenho o verbo kiss. O verbo kiss, que é o verbo beijar, ele tem qual a terminação? Ó, um S e um S. Entra onde? Entra bem aqui, ó, na regrinha. Ah, então eu não vou acrescentar só um S. Eu vou acrescentar o quê? Um E e um S. Pessoal, mas aqui eu não tenho a terceira pessoa do singular, tá escrito the father. Mas the father, vocês têm que entender que é a terceira pessoa do singular sim. The father é o quê? O pai. E o pai é quem? Ele. Ah, pois é. Então nem sempre vai estar bonitinho aqui como está aqui. Às vezes vai estar nessa forma aqui, ok? Já na outra frase eu tenho o verbo go, que é o verbo ir. A terminação dele é o quê? É um ozinho. O o entra onde? Aqui. Então, he goes to the park on weekends. Olha só o go, ó, como ficou. Esse ES aqui apareceu, um E e um S. Mas por que isso aconteceu? Porque aqui o meu sujeito, ele está na terceira pessoa
do singular. Entendido? Beleza? Let's go. Além disso, a gente tem o nosso amigo Y para deixar a nossa vida mais temperada aqui. Então, se os verbos terminarem em Y, além daquela questão do S e além daquela questão do ES, a gente ainda tem os Ys. Não surtem, prestem atenção. O Y, tá? Só vai acontecer isso com ele quando eu tiver uma regrinha básica, que é o quê? O Y aqui, quando as palavras terminarem em Y, precedido de consoante, tá? Precedido de consoante, ou seja, a consoante, uma consoantezinha tiver antes dele, eu vou trocar o meu Y por um I e acrescentar um ES para formar o presente simples do Richieto. Vamos analisar por exemplos. Eu tenho um verbo try, que é o verbo tentar. Vamos analisar uma consoante aqui, outra consoante aqui, e eu tenho um Y aqui. Aqui está dizendo o seguinte, quando ele for precedido de consoante, certo? Então, se ele é precedido, significa que a consoante vem antes dele. Então, é o que acontece aqui no verbo try. Eu tenho um R é a consoante. Então, vai ficar o quê? She, que é o que? A terceira pessoa do singular, tá? Então, como é que vai ficar o meu try? Tá aqui, ó. Arranquei o Y fora, coloquei um I e depois acrescentei um ES. Beleza? Eu sei que o slide está ficando bem poluidinho aí, mas se você estiver acompanhando direitinho, dá para você entender, tenho certeza. To do a good work as a vet. Agora no segundo verbo aqui, eu tenho o verbo fly, que é o verbo voar. Olha o Y aqui. Quem é que vem antes do Y? Tá vindo o L. L é o quê? Uma consoante. Então, the little bird flies so high. Olha só. Tirei o Y, acrescentei ES. Mas, professor, cadê a terceira pessoa do singular? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E o que significa isso? The little bird. O pequeno pássaro. O pequeno pássaro é o quê? É eu, é nós, é vós, é ele. Ele quem? O pequeno pássaro. Então eu tenho a terceira pessoa do singular aqui também. Tá? Por isso que tem essa modificação aqui também. O outro verbozinho aqui é o verbo study. Observe que ele é um pouquinho mais longo do que os outros. Mas o que vem antes dele? Vem o D. Esse Dzinho é o quê? Consoante. Então, he studies engineering. Depois eu tenho aqui o verbo cry, que é o verbo chorar. Olha só, um Rzinho de novo, que nem no try aqui em cima. Então tem she cries. Ok? Entenderam como fica isso aí? Básico, simples. Qualquer coisa vocês voltem o videozinho de vocês aí e analisem as falas e os exemplos passo a passo. Continuando, nós vamos ter aqui uma modificação interessante, que é o quê? A questão da forma negativa, interrogativa e assim sucessivamente. Eu não vou falar de negativa e interrogativa juntas, eu vou falar só da parte dividida entre elas. Então aqui eu tenho o seguinte, a forma negativa do simple present, a coisa mais básica que tem é só você acrescentar o not, tá? Só o not. Mas antes vocês precisam entender uma coisa. Além do verbo principal, existe algo que a gente chama de verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele acontece em todo o tempo da língua inglesa. O verbo auxiliar desse tempo aqui, do simple present, é o verbo do, tá? Ele só vai aparecer quando eu precisar pegar uma frase e colocar na forma negativa ou interrogativa, tá? Ou seja, as formas negativas e interrogativas do simple present são feitas com o verbo auxiliar do, que, dependendo do meu sujeito, ele vai ser do ou ele vai ser das. Aqui, para todos os outros tipos de sujeito, e aqui só para a terceira pessoa do singular, como já foi analisado anteriormente, certo? Olha só a estrutura. O sujeito mais do ou das, não são os dois juntos, not, o verbo principal e o meu complemento, ok? Vamos colocar alguns exemplozinhos aqui para a gente analisar em conjugação, tá? Aqui está praticamente cada conjugaçãozinha que eu mostrei para vocês. Então, I don't, do not work, tá? Observem, ó.
Isso aqui é o que a gente chama de forma abreviada, tá? Forma abreviada. Professor, pode colocar a forma abreviada ou pode colocar o do not, tanto faz, tá? Eu prefiro a forma abreviada porque os textos de língua inglesa, eles usam mais as formas abreviadas do que essas outras formas aqui, tá? You don't, do not work. He doesn't, does not work. She doesn't, does not work. It doesn't, does not work. We don't, do not work. You don't, do not work. They don't, do not work. Observem que todos eles aqui, eles têm suas diferenciazinhas, ok? O don't para todos os outros e o doesn't só para terceira pessoa do singular. Lembrem-se disso, ok? Só para terceira pessoa do singular. Esses três privilegiados aqui de sempre, certo? Agora alguns exemplos aqui. Vários exemplos, na verdade. O primeiro exemplo eu tenho I don't talk to her. I don't talk to her. You don't need to tell me anything. He doesn't live here. She doesn't like him. It doesn't work well. We don't read newspaper. You don't have children. They don't go out on weekends. Observe que eu fiz aqui um exemplo para cada uma das conjugações que a gente tem aqui, certo? Então, um exemplo para cada um. Observem as traduções, observem as pronúncias que eu coloquei aqui, tá? E vão treinando. Vocês podem pausar o vídeo aí, analisar direitinho e seguir em frente. Depois disso, nós temos a forma interrogativa do Simple Present. Aqui é bem básico. O que vai acontecer vai ser o seguinte. O verbo auxiliar do, vem aqui, ele vai vir antes do sujeito. Tá? É só isso. Você praticamente troca o do pelo sujeito. Então eu tenho do mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. E não esqueçam, pelo amor de Cristo, isto bem aqui. Por quê? Porque você precisa de um ponto de interrogação para uma interrogativa. Aqui eu tenho as conjugações básicas. Olha só o que aconteceu. Troquei aqui também. Troquei o sujeito por ele. Troquei o verbo auxiliar por ele. Olha só. Cada um aqui eu tenho uma troca, tá? Este por este, este por este, este por este e assim sucessivamente. Lembrando, o das só acontece aqui na terceira pessoa, tá? Só na terceira pessoa. Certinho até aí? Tudo bem? Analisando vários exemplos que eu tenho aqui. Aqui é interessante a gente ver isso. Observem que o do, o verbo auxiliar, sempre vem no início, beleza? Por exemplo, do I need it? Eu preciso disso. Do you have a summer house? Does it work? Do we know her? Do you have a car? Do they go out on weekends? Observem que o do vai sempre vir no início, certo? Olha o does aqui também, na terceira pessoa do singular. Agora você pode perguntar, professor, e os outros três que você pulou aqui? Porque eles são os casos específicos. Como assim, professor? Existe uma coisinha na língua inglesa chamada de double weight questions, que são as perguntas com WH. Como você pode perceber, ó, WH aqui, um Hzinho aqui. Tá? Essas perguntinhas, elas são absolutas. Como assim? É, por exemplo, what, que significa o quê, how, que significa como, e where, que significa onde. Quando essas palavrinhas estão presentes na frase, elas sempre vão vir no início, tá? Quando elas estiverem presentes. E como eu sei que elas estão presentes? Elas vão estar lá na frase, ok? Depois é que o verbo auxiliar vai ser colocado aqui entre eles. Certo? Entendido? Beleza? Go. Espero que vocês tenham entendido isso aqui certinho, tá? Tudo bonitinho. Para alguns isso aqui vai ser o primeiro contato, para outros vai ser uma revisão. Vai depender basicamente da finalidade que você vai utilizar esse vídeo aqui. Pois é, tudo que é bom dura pouco, né? Imagem chamativa do Thanos para vocês observarem. Coisa simples, básica. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Isso é só sobre o Simple Present, tá? Os demais assuntos, outros vídeos vão ser colocados aí, beleza?
Valeu, falou, stay safe and let's go. Ok.